Costume. Então vamos lá, meus irmãos, a paz. A gente sempre faz uma revisão daquilo que a gente estudou na aula passada, né? Não sei se os irmãos lembram, né? Domingo passado nós não tivemos em função do Dia dos Pais, mas enfim, né? Então a gente falou o seguinte, que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo e nascemos para Deus, né? Nascemos e a gente viu do que é o novo nascimento, né? O novo nascimento é o meu espírito, que ele estava morto por causa da separação de Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão: se tu comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem que Deus disse. E a primeira morte que nós vimos foi a morte espiritual. O homem foi separado da presença de Deus. Depois o homem passou, então, essa morte espiritual, irmão, nós temos que pensar, nunca nos esqueçamos na nossa vida cristã, é o principal problema do homem. Às vezes, o homem, nós, seres humanos, às vezes até quando a gente está evangelizando, o homem ele se apresenta com vários problemas, financeiro, problema de saúde, problema espiritual, e às vezes o problema é que a gente quer resolver esse problema superficial. Mas na verdade a gente precisa entender que o principal problema que tem que ser resolvido é o problema de relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus que está quebrada. E aí a gente viu que Jesus vai dizer, né, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E a gente viu que, Mauro, o que é também o novo nascimento? É quando eu convido Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, né? E eu confesso a Jesus, e eu convido a Jesus para entrar no meu coração, e eu convido e confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito de Deus, ele passa a habitar no meu coração, e aí nasce um novo homem. Eu recebo de Deus a natureza dele, eu recebo de Deus a natureza dele, né? E nós vimos que nós temos duas naturezas agora. Eu tenho a natureza de Adão, que a palavra é o que a Bíblia vai chamar de carne. Quando você ouvir a palavra carne na Bíblia, 90% ela vai estar se referindo a essa natureza pecaminosa que existe no cada um de nós. E eu recebi a natureza de Deus, que é a natureza do Espírito. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim. E a gente viu que João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. O Mauro César, ele precisa diminuir para que Jesus cresça. A gente viu que quando Jesus veio, ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para eu ser cheio de Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. A gente viu o seguinte, e esse processo de esvaziamento do Mauro é o que a palavra vai chamar de santificação. A gente viu, quando a gente for falar de salvação, nós vamos falar disso mais claramente. A minha salvação, ela acontece na hora que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha salvação, ela aconteceu lá no meu quarto. Eu não estou aqui agora buscando a minha salvação. A minha salvação, ela já aconteceu. Na hora que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Mauro César nasceu de novo, recebeu o selo do Espírito Santo, o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu nasci para Deus, eu nasci no mundo espiritual. Mauro César, que estava morto, voltou a ter comunhão com Deus. O que nós estamos aqui agora é num processo de santificação, é entender qual é o plano, o propósito de Deus para a minha vida, já que agora eu me tornei filho. A gente viu isso, que a gente não era filho, nós éramos criaturas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí a gente viu como filho, eu me sou propriedade exclusiva de Deus, e a gente viu isso, que Jesus, ele nos comprou com o seu sangue, né? Jesus, ele pagou o preço por nós, pela nossa libertação, nos tirou das garras do pecado, nos tirou das garras da morte, nos tirou das garras de Satanás, e hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tudo bem? Qual é o problema agora? É que nós temos uma natureza dentro de nós, que Jesus Cristo vai dizer: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue,
dia após dia, tome a sua cruz e siga. É uma luta diária de negação, a minha carne, a minha natureza, tá? Isso talvez para a psicologia, isso talvez para o mundo, e eu ouvia isso quando eu era novo convertido. O meu discipulador, ele falava disso. Ele diz: Mauro, eu preciso perder a minha identidade para que eu assuma a identidade de Cristo. É o que Paulo ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É viver um nível de relacionamento com Deus tão alto que as pessoas elas vão olhar para você, ela vai olhar e dizer: existe alguma coisa diferente nessa pessoa que eu não sei. É a presença de Deus. Existe uma história aqui, e é verdadeira, de um dos grandes homens de Deus. Não sei se foi John Wesley, acho que foi. E ele entrou numa fábrica, e ele ia passando, e quando ele saiu da fábrica, tinha uma mulher que estava chorando, se derramando, e aí alguém perguntou para ela por que ela estava chorando daquele jeito. Ela disse: existe alguma coisa diferente naquele homem. A presença de Deus era tão grande na vida dele, que o simples fato dele estar passando impactava a vida das pessoas, sabe? E o relacionamento, o objetivo de Deus é que a presença dele seja tão grande na minha vida, irmãos, que cause mudança primeiro em mim, no meu coração, e depois ela vai começar onde eu moro, na minha casa, é na minha igreja. As pessoas, é onde eu trabalho, é onde eu estudo, as pessoas vão olhar para mim e dizer assim: existe alguma coisa diferente nessa pessoa, que eu não sei dizer o que é a presença de Deus. Amém? Eu quero que a gente abra Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você anote aí para a gente, você anota, por favor. Como é que diz aí Colossenses 1, 13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, meus irmãos? Então, a palavra está dizendo que Ele nos libertou do império das trevas, né? E aqui, eu quero falar para você, quando a palavra fala lá do Messias ungido, Salvador prometido, aquele que havia de vir. E você sabe por que os israelitas eles não aceitam Jesus até hoje, os judeus? Porque para eles, né, a ideia que eles tinham de Messias, de Salvador, era aquela pessoa que ia libertá-los do Império Romano, tá? Por quê? Se você observar, o povo de Israel, ele sempre foi um povo, ao longo da história, que eles estiveram em grandes lutas e muitas vezes foram escravos de vários povos. Lá no Egito, eles foram escravos. Depois nós temos lá os assírios, né? Depois a Babilônia, depois da Babilônia os Medo-Persa, o Império Medo-Persa, depois os gregos, depois os romanos. Então, quando Jesus nasceu, aquele povo era escravo dos romanos. Então, se a gente olhar a história de Israel, eles eram escravos, um povo que estava em constante luta, até hoje eles estão em luta, né? E um povo que era, e na ideia deles, Jesus vinha libertar, o Messias vinha nos libertar dos romanos, né? E ao invés de um homem sendo montado num cavalo branco, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Mas o objetivo que eles não entenderam é que o objetivo de Deus não era destruir o Império Romano, mas o objetivo de Deus era destruir o império de Satanás, era destruir. Aí ele vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus se manifestou para nos libertar. Aí ele está dizendo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E você sabe o que nos aprisiona, irmãos? É o nosso pecado. Isaías 59, 2: as nossas iniquidades, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Foi isso que causou a separação lá de Adão com Deus. O pecado, ele traz, e ainda hoje, irmãos, o pecado ele continua fazendo essa separação. Mesmo o Mauro César estando na igreja, mesmo o Mauro César estando aceitado em Jesus, o nosso pecado, ele continua fazendo separação entre nós e Deus. A nossa vantagem agora é que a gente tem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E quando nós nos arrependemos, a palavra diz que o sangue nos lava e nos purifica. Mas qual é a nossa preocupação agora? É exatamente de não vivermos mais como nós vivíamos antes. E Paulo vai falar isso em Efésios, nas cartas dele, você vai ver, ele vai falar disso várias vezes. Não vivam mais como vocês viviam antes. Vocês antes viviam de acordo com a vontade da carne, de acordo com a vontade dos pensamentos. Vocês viviam de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe que agora dá potestade, que opera nos filhos da desobediência. Mas agora chegou para vocês o entendimento, chegou para vocês o esclarecimento. E aí ele vai dizer assim: olha, não apresentem mais os vossos corpos como sacrifício, como instrumento do pecado, mas agora apresentem os vossos corpos como sacrifício a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Então a nossa luta agora, irmão, nós estamos numa luta espiritual pesada, todos os dias. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele conhece a nossa carne, ele sabe do que o Mauro César gosta, ele sabe o que nos atrai, e ele vai usar a mesma tática que ele usou para com Eva. A palavra vai dizer que o fruto era agradável aos olhos, e ela, rapaz, essa fruta é muito linda, e ela foi e comeu. O inimigo, ele usa a mesma tática para conosco. O pecado, à primeira vista, ele não é algo desagradável, ele é algo bom aos nossos olhos. Mas a palavra vai dizer, salvo engano, em Provérbios, existem caminhos que ao homem parece ser caminho bom, mas que no final são caminhos de morte. O pastor, ele usa sempre essa ilustração. O nosso pecado é como aquela isca que está lá no anzol, e o peixe, ele olha para aquela isca e diz assim: rapaz, ali tem uma comida maravilhosa, mas quando ele vai comer aquele negócio, ele ficou no anzol, e aí ele perdeu a vida. O inimigo, ele usa a mesma coisa para nos tirar da presença de Deus, porque a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, irmão, é o nosso pecado. Beleza? Então ele nos libertou do império das trevas. Eu quero abrir com você João 16, capítulo 16, versículo 7. João capítulo 16, versículo 7. Amém? Irmã Samara vai ler para nós. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. Olha só. Amém? Esse texto, Jesus, ele está falando para os discípulos. Ele diz assim: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus sabia que o ministério dele aqui na terra, ele seria breve. A missão dele aqui na terra, ela estava sendo cumprida. O tempo dele, Jesus está falando nesse texto aqui, ele está próximo da crucificação, está lá na última ceia, tá? Então ele está dizendo para os discípulos. Então ele sabia o seguinte: olha, que eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá. Então Jesus, ele estava findando o ministério dele físico aqui na terra. O propósito para o qual ele nasceu, ele estava cumprindo. Mauro, qual foi esse propósito que nós aprendemos? Ser obediente à palavra, fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Jesus, ele foi obediente, agradou a Deus sendo obediente, né? Como homem, como ser humano. Nunca nos esqueçamos disso, né?
E o outro propósito que ele tinha era de morrer, era de se entregar pelos nossos pecados, para que através do sangue do sacrifício dele, nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Jesus teve vários outros, mas eu te diria que esses foram os dois principais, tá? Mas aí ele está dizendo, o meu ministério aqui, ele está findando, mas agora vai vir o Consolador, o Espírito, e ele está falando aí do Espírito Santo, e ele disse, se eu não for o Consolador, ele não virá, mas se eu for, eu vos enviarei. Tudo bem? E aí a gente vai observar em João capítulo 14, a gente não vai nem abrir não, é muito conhecido. Jesus vai dizer assim, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Aquele momento, para os discípulos, ele era um momento muito difícil, porque Jesus ele ia morrer, e até então, até a vinda do Espírito Santo, muitos deles não tinham entendido ainda, muitos deles só foram entender depois que o Espírito Santo veio, que trouxe esclarecimento para eles. Aí eles vão dizer, agora nós entendemos aquilo que ele estava falando para nós. Então nesse momento de despedida, Jesus está dizendo para ele, olha, creiam em Deus, creiam também em mim, te firma na palavra que eu estou te dizendo, vão acontecer coisas que vocês não vão entender. Talvez no mundo, igreja, aconteçam coisas que a gente não vai entender, coronavírus, guerras, rumores de guerra, não sei o que é que vai acontecer ainda, mas o que Jesus ele disse para nós, creia, te segura na palavra. Então é o que ele está dizendo, eu preciso ir, mas porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando ele vier, né, se eu for, eu vou enviar ele para vocês. Tudo bem? Aí nós vamos para João capítulo 14, versículo 15 e versículo 16. Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero que você preste atenção. Então Jesus ele disse, olha, eu vou, se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vos enviarei. Aí nesse texto que nós lemos, João 14, 15, 16, ele vai dizer assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Eu quero que a gente preste atenção nisso, irmãos. Na hora que a gente recebe o Espírito de Deus, na hora que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos selados, a palavra ela está me dizendo que o Espírito Santo de Deus ele vai estar para sempre. Eu posso não sentir, eu posso estar passando por uma tribulação, eu posso estar passando por a maior dificuldade do mundo, mas eu quero que você saiba de uma coisa, ele nunca nos abandona, ele estará, a palavra diz que ele estaria para sempre conosco. E aí você sabe que Jesus estava dizendo para eles, ó, o meu ministério aqui, ele acabou, ele terminou, o meu ministério terreno, mas agora vai começar o ministério do Consolador, o ministério do Espírito Santo. E aí uma coisa interessante de Deus é o seguinte, é que Jesus, fisicamente falando, né, e eu vou falar aqui como homem, né, me permita, Senhor, né, era limitado, humanamente falando, porque ele só podia dar conta de 12, no máximo da multidão que estava assistindo ele. Mas hoje, através do ministério do Espírito Santo, o alcance de Deus, ele alcança toda a terra, e Jesus está presente em nós hoje, através do Espírito Santo. Mas eu quero que nós prestemos atenção numa coisa, e quando a gente falar do Espírito Santo, nós vamos entender. Você sabe por que o Espírito Santo, ele ainda não tinha vindo? A gente vai olhar no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava em algumas pessoas, alguns reis, alguns sacerdotes, alguns profetas, Deus determinava. Vai lá Samuel e unge Davi.
E Samuel foi lá, derramou o óleo na cabeça dele, e a partir daquele momento o Espírito de Deus se apossou de Davi. É o que a palavra vai dizer. Então tinha algumas pessoas específicas. Você sabe por que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, como ele veio no dia de Pentecostes, que é o que Jesus está falando para os discípulos? Ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, ele vai vir. Aí Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando foi no dia de Pentecostes, ele estava em Jerusalém, e de repente veio um vento impetuoso, e a palavra vai dizer que a presença de Deus, o Espírito de Deus encheu aquelas pessoas, e foi um movimento aqui que todo mundo ficou surpreso, porque a gente falava em língua, gente era curada, gente era libertada. Diz: meu Deus, o que está acontecendo? Estava começando ali o ministério do Espírito Santo na igreja. Jesus agora, ele não estava mais, como é que eu vou te dizer, me permita, Senhor, limitado aos 12, mas agora Jesus, ele estava dentro de todo mundo, através da presença do Espírito Santo. Jesus, ele está presente na igreja, irmão. Jesus, ele está presente na minha vida e na tua vida, através do Espírito Santo de Deus. E não só nós aqui, mas todos quantos ouvirem essa palavra, todos quantos se arrependerem dos seus pecados. E você sabe como é que a palavra vai chamar essas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? A igreja de Jesus, a igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, não estou falando não, os irmãos da universal também, mas eu quero te falar da igreja espiritual. Não é batista, não é assembleia, não é presbiteriana, não é o ministério Proclama a Nova Aliança, mas todas essas igrejas, todas essas pessoas, porque Deus, ele não faz aliança com igreja, no sentido físico, no sentido templo, no sentido placa. Deus, ele faz aliança com pessoas. Deus, ele faz aliança com o ser humano. Então todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus têm uma aliança, aqui no Brasil, lá na África, lá na Ásia, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em qualquer lugar, onde essa palavra chegar, irmão, né? E aí onde essa palavra chega, na hora que a pessoa aceita Jesus como Senhor, o Espírito de Deus é selado. Então Jesus findou o ministério dele para começar o ministério do Espírito Santo. E eu volto a dizer, muitos discípulos, quando eles olhavam Jesus morrendo lá na cruz, dizem: rapaz, acabou a nossa esperança, aquele que nós tínhamos a esperança de libertar Israel, ele morreu, já está com 3 dias, bora para casa. Pedro disse: rapaz, eu vou voltar a pescar, vocês voltam para a vida de vocês. Mas aí quando o Espírito Santo desceu, lá no dia de Pentecostes, ele disse: paz, agora nós entendemos o propósito dele para a nossa vida. Então é esse mesmo Espírito, é esse mesmo Espírito Santo que está presente na minha vida, na tua vida e na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero que nós não nos esqueçamos, não importa as angústias, as dificuldades, e Jesus, ele disse isso: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, e nós precisamos viver um relacionamento com Deus a tal ponto, e ontem eu estava lembrando disso, né? Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz. É eu sentir alegria, é eu sentir amor no meu coração, mesmo lá fora eu estou passando por um problema, eu estou sendo atribulado, mas aqui dentro o Espírito Santo de Deus, ele está produzindo uma alegria. Era isso que acontecia com os discípulos. As pessoas estavam batendo neles e eles disseram: rapaz, nós não somos dignos de sofrer por esse nome, né? Aí é que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo quando ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado quanto eu sei estar honrado. Eu tanto sei passar fome quanto eu sei viver em abundância. Eu tanto sei estar, em tristeza e alegria, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Existia uma presença existia uma alegria de Deus tão grande naquele homem, através do Espírito Santo,
que o meu relacionamento com Deus, o relacionamento dele com Deus, não era influenciado pelo exterior. Não era influenciado pelo exterior. Não era influenciado pelas circunstâncias. Não, se eu estou bem, eu estou alegre. Se eu estou passando por... Que relacionamento com Deus é esse? O nosso relacionamento com Deus, a presença do Espírito, ela é presente independente das circunstâncias que nós estamos passando. E aí você sabe, irmão, a gente pode passar por uma grande tribulação e buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, alegra o meu coração com a tua palavra, alegra, irmão, Deus te fortalece, te renova, te restaura, e você sai dali dizendo: meu Deus, obrigado, Senhor, eu estou alegre. Não é? Tem um cântico antigo que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guio por vistas, eu alegre estou. É um relacionamento com Deus, irmão. É aí é que eu falo para nós, atingirmos esse nível de relacionamento com Deus, onde nós não vamos achar: porque eu estou passando por um problema, Deus me abandonou. A palavra diz que Ele estaria para sempre conosco. Amém? Atos capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 4. Vamos lá? Irmã Samara, a senhora pode ler para nós, por gentileza. Atos capítulo 2, versículo 1 a versículo 4. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok. Então, olha só, Atos capítulo 2, versículo 1 a versículo 4, um texto bem conhecido. Jesus, em Atos capítulo 2, de 1 a 4, está se cumprindo aquela promessa que Jesus falou para os discípulos, de que viria o Consolador, de que viria o Espírito Santo. Então, aí o seguinte: você sabe por que o Espírito Santo veio sobre toda a carne, sobre todos, e agora no Novo Testamento, nessa nova aliança que Jesus estabeleceu, nós entendemos o seguinte, e a palavra ela vai dizer isso, que o Espírito ele não veio agora só sobre alguns especificamente, como no Velho Testamento. O Espírito ele não vem mais só sobre o pastor, ou só sobre o rei, ou só sobre... Não, ou sobre os sacerdotes. O Espírito de Deus ele vem sobre todos aqueles que fazem uma aliança com Deus. Você sabe por quê? Porque aquilo que impedia a presença de Deus com o homem, que era o pecado, foi resolvido através do sacrifício de Jesus. Jesus ele apresentou o sacrifício dele na eternidade, ele apresentou o sacrifício dele diante de Deus, e aí esse sacrifício de Jesus, que lava, e o sangue que lava e purifica, então foi possível a presença do Espírito, não só sobre algumas pessoas, mas agora sobre todas as pessoas. Aí ele vai dizer que há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que está em todos, age por meio de todos, e está em todos. Então a gente entende que o Espírito Santo de Deus, ele não é privilégio de A, B ou C. O Espírito de Deus, ele vem sobre todos aqueles que se arrependem, confessam os seus pecados e fazem uma aliança com Jesus. Amém, meus irmãos? E Jesus, a palavra vai dizer que ele está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Jesus, ele está presente na igreja através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quando Saulo, lá em Atos, ele estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele naquela luz, que ele caiu do cavalo, e ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus ele falou uma coisa. Então, Jesus disse: por que tu me persegues?
Jesus falou uma coisa, tu sabe por quê? Porque Jesus ele está presente na igreja. Você sabe quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, ele disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmão, quando nós vamos pregar a palavra em qualquer lugar, quando nós vamos pregar a palavra, quando você for evangelizar, irmão, se alguém não te receber, você está pensando que eu vou brigar com ele, ou que eu vou me zangar? Não vou, irmão. Porque Mauro César, não estou ali no meu nome, não. Eu não estou ali trazendo uma mensagem minha, não. Eu estou trazendo uma mensagem daquele que habita em mim. E Jesus disse: olha, se alguém abrir a porta para ti, Mauro César, ele está abrindo a porta é para mim. E se alguém fechar a porta na tua cara, ele está fechando a porta é na minha cara. Porque eu não estou ali levando uma mensagem minha, eu não estou ali levando uma mensagem tua. Então nós temos que ter essa consciência. Irmão, você não quer? Tranquilamente, Deus abençoe. Pode até ser que aquela pessoa, Mauro quer dizer, Deus está dando uma oportunidade para aquela pessoa. Pode ser que Deus dê outra oportunidade para ela, mas pode ser que não. Pode ser que ela não te receba naquele momento, mas pode ser que ela receba outro servo do Senhor. Então, nós temos, mas o que eu quero dizer para você é que nós temos que ter esse entendimento, é de que a palavra, quando você for pregar para alguém, você não está levando a sua palavra, você está levando uma palavra daquele que está dentro de você. Agora, para isso, Mauro César tem que estar em comunhão com Deus. Mauro César tem que estar na presença de Deus. A gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Amém, meus irmãos? Tudo bem. Eu quero abrir com você 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Como é que diz aí, irmã Samara? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabei destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ok? Ele está dizendo: não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe, irmão, a outra palavra, outro termozinho, que quando a gente ouvir na Bíblia, né, muitas vezes as pessoas confundem, né? Às vezes as pessoas elas confundem quando a palavra diz assim, fala a palavra santo. Tem hora que a palavra ela usa essa palavra santo em relação a Deus.